Olá, estudante da Palavra de Deus, bom dia e um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Iniciando mais um estudo, mais um capítulo em nossa jornada bíblica. 1 Crônicas 23, com o tema Organizando a Adoração. Vamos conhecer os ensinamentos que este capítulo apresenta a nós. Por que é tão importante a organização e a ordem no culto de adoração a Deus? O que precisamos entender sobre este assunto? 1 Crônicas 23 descreve o rei Davi, já idoso, organizando os levitas e os conta em 38.000 homens e os divide em grupos para o serviço do templo, detalhando suas funções: supervisão, oficiais, juízes, porteiros e músicos. E os descendentes de Gerson, Coate e Merari, preparando tudo para Salomão, focando na ordem e zelo para o ministério. O objetivo dele é dedicar-se inteiramente à construção do templo e garantir que Salomão prosperasse neste santo empreendimento. Por isso ele faz a contagem dos levitas e define a função e os horários de serviço de cada um deles, dividido em turnos. O objetivo era evitar a negligência e o descontrole de recursos humanos. Para os nossos dias, o estudo enfatiza que, assim como o trabalho no templo era organizado e cada pessoa desempenhava sua função fielmente, a igreja local também funciona melhor quando cada membro colabora de maneira organizada e dedicada. A mensagem principal é que Deus valoriza a adoração e a organização em sua obra, em seu serviço. Essa é a nossa introdução. É o epílogo, um resumo do que encontramos neste capítulo. Vamos agora aos principais comentários dos versículos deste capítulo 23. O versículo 1 destaca que Davi já estava idoso. No contexto bíblico, até que não era uma idade tão avançada. Calcula-se que ele contava com cerca de 70 anos, pois ele tinha 30 quando assumiu o trono em Hebrom e 40 anos totalizando o seu reinado. Portanto, aqui ele estava com seus 70 anos. Ele constituiu a seu filho Salomão, rei em seu lugar, ele ainda vivo. Aparentemente tendo por certo conhecimento que seus leitores tinham dos livros dos reis, o autor de Crônicas pouco disse sobre os detalhes da história da ascensão de Davi ao poder. Então ele apresenta uma suave transição de Davi para Salomão. Salomão não era o filho mais velho, mas através do profeta Natã, Deus revelou que Salomão seria o sucessor. Versos 2 até o capítulo 27, a organização vai apresentar a organização de Davi dos encarregados pelo serviço religioso e também civil, estabelecendo meios para a administração de Salomão. E também proveu um modelo para a reorganização do povo na comunidade judaica após a volta do exílio na Babilônia. Estas disposições, esta organização de Davi forneceu a base e a autoridade para as práticas da comunidade
restaurada. Se os exilados que voltaram quisessem ter a bênção de Deus, então a família real, que era vinda da tribo de Judá, e os encarregados do templo, que eram da tribo de Levi, também deviam continuar suas funções apropriadas. Interessante. Vejam que eles procuraram seguir aquilo que foi estabelecido por Deus. Os sacerdotes e levitas, no verso 2, foram contados no censo anterior, no capítulo 21. Este censo foi realizado para planejar a organização dos serviços do templo. No verso 3, segundo a lei de Moisés, os levitas começavam a servir aos 30 anos de idade, havendo um período de treinamento iniciado aos 25. Davi, em suas últimas palavras, baixou essa idade para 20 anos. No versículo 5, instrumentos. O interesse pela música na adoração se evidencia no livro de Crônicas. Essa ênfase, sem dúvida, estava relacionada à preocupação pela restauração da adoração apropriada no período do retorno da Babilônia. A obra da casa do Senhor, nos versos 4 a 7, envolvia tudo menos o trabalho de porteiros ou músicos, os quais tinham as suas próprias divisões. Também vamos encontrar oficiais e juízes, para dar pronto acesso aos levitas em questões e atividades religiosas. Cerca de 6.000 levitas foram distribuídos por toda a terra de Israel. Haviam também as cidades refúgio, conforme já estudamos, né? Agora aqui nós temos o verso 8, Jeiel, Zetã e também Simei no verso 9, alguns dos nomes que aqui é mencionado. Simei era irmão de Ladã. Versos 15, Gerson, filho de Moisés. Moisés e seus filhos não puderam servir como sacerdotes, entretanto puderam assumir outras responsabilidades levíticas. O sacerdócio ficou a cargo somente de Arão e seus descendentes. Também encontramos aqui no verso 24 a 26, os filhos de Levi, as 3 linhagens levíticas, resultando num total de 22 divisões. 9 de Gerson, 9 de Coate e 4 de Merari. Da idade de 20 anos para cima, conforme já destacamos, eles eram dedicados ao trabalho no templo. Agora o verso 27, segundo as últimas palavras de Davi. Essa expressão tornou Davi quase um segundo Moisés, no sentido da autoridade que ele tinha para mudar uma legislação mosaica sem que houvesse objeções. O verso 29, os pães da propiciação. Os sacerdotes tinham de pôr esses pães perante o Senhor e tinham o privilégio de consumi-los. Os pães antigos, semanalmente, ao serem substituídos. E o verso 32, a tenda da congregação. A lei com respeito ao tabernáculo devia ser aplicada ao futuro templo, construído numa escala maior. Aqui fecha esses comentários. Como nós já ressaltamos anteriormente, essa parte ela está relacionada com o contexto para a época em que foi escrita, tá? Agora nós vamos seguir para ver as lições a aplicá-las hoje. Olha só, os anjos trabalham harmoniosamente. Perfeita ordem caracteriza
todos os seus movimentos. Quanto mais aproximadamente imitarmos a harmonia e ordem dos anjos, tanto maior êxito terão os esforços desses agentes celestiais em nosso favor. Se não virmos necessidade de ação harmônica e formos desordenados, indisciplinados e desorganizados em nossa maneira de agir, os anjos, que são perfeitamente organizados e se movem em perfeita ordem, não poderão com êxito trabalhar por nós. Afastar-se-ão pesarosos, pois não estão autorizados a abençoar a confusão, a distração e desorganização. Todos os que desejarem a cooperação dos mensageiros celestiais devem trabalhar em harmonia com eles. Os que receberam a unção do céu, em todos os seus esforços, incentivarão a ordem, a disciplina e unidade de ação, e então os anjos de Deus poderão cooperar com eles. Mas nunca, jamais esses mensageiros celestes sancionarão a irregularidade, a desorganização e a desordem. Todos estes males são o resultado dos esforços de Satanás para enfraquecer-nos as forças, destruir-nos a coragem e evitar a ação bem-sucedida. Satanás bem sabe que o sucesso apenas pode acompanhar a ação ordenada e harmoniosa. Bem sabe que tudo que se relaciona com o céu se acha em perfeita ordem, e sujeição e disciplina perfeita caracterizam os movimentos dos anjos. Olha que solene esse texto. Ele estuda, ou seja, Satanás estuda e faz esforços para levar os cristãos professos o mais longe possível da disposição ordenada por Deus. Portanto, engana até o povo professo de Deus e faz-lhes crer que a ordem e a disciplina são inimigas da espiritualidade, que a única segurança para eles consiste em seguir cada qual seu rumo e de maneira especial permanecer separado das corporações de cristãos que andam unidos e trabalham para estabelecer a disciplina e a harmonia de ação. Todos os esforços feitos para se estabelecer a ordem são considerados perigosos, tidos como uma restrição da legítima liberdade, e por isso são temidos como se fossem um arremedo do papado. Estas dedicadas almas consideram virtude o jactar-se de sua liberdade de pensar e agir independentemente, ou seja, cada um faz o que bem quer. Devemos ter cuidado com isso na obra de Deus, no serviço de adoração a Deus. Não atendem a nenhum parecer de outros, não se deixam ensinar por quem quer que seja. Foi-me mostrado que a obra especial de Satanás é introduzir os homens a crer que Deus lhes ordena agirem por si mesmos e escolherem o seu caminho, independentemente de seus irmãos. Este texto está no livro A Igreja Remanescente, na página 25, e traz-nos uma solene admoestação para que, assim como Davi, nos preocupemos em agir com ordem, com decência, em harmonia com a vontade de Deus. Agora, o próximo tópico em nosso estudo, aplicando este capítulo em nossas vidas.
A escolha de líderes religiosos, hoje, deveria ser mais rigorosa. Nos dias de hoje, qualquer um pode se declarar pastor. Basta fazer um curso de teologia e qualquer um já se denomina pastor, não é? Você tem percebido isso? E tem mais, abre igrejas e alcança seguidores. Igrejas e mais igrejas, nomes muitas vezes até cômicos. Como ninguém em sã consciência confiaria a vida a um cirurgião sem formação acadêmica, ninguém deveria aceitar um pastor sem preparo. Como assim? Segundo uma pesquisa realizada pelo editor e jornalista da Abba Press e Sociedade Bíblica Ibero-Americana, Oswaldo Paião foi o responsável dessa pesquisa, cerca de 50%, 50,68%, dos pastores e líderes atuais nunca leram a Bíblia por completo, pelo menos uma vez. O que isso significa? Mais da metade dos pastores atuais nunca, sim, nunca leram a Bíblia completa. Não conhecem devidamente a palavra de Deus. Pergunto, como eles podem ensinar ao povo toda a palavra que sai da boca de Deus? O pior não é isso. O pior é que as pessoas que não se submeteriam a uma cirurgia, se soubessem que o cirurgião nunca esteve numa sala de aula a fim de receber preparo e orientação, se submetem a uma teologia incompleta, vazia, superficial, manca, oca, correndo o risco não de morrer na maca, mas de morrer no inferno pensando estar indo para o céu. É terrível, não é verdade? Olhando para este capítulo de 1 Crônicas 23, vemos que não é qualquer um que pode candidatar-se ao pastorado, ao sacerdócio. Liderança espiritual é coisa séria, é uma responsabilidade grande. Ela lida com a decisão crucial das pessoas, a salvação ou perdição. Ainda que seja da vontade de Deus que haja líderes espirituais, nem todos os líderes espirituais fazem a vontade de Deus. Cuidado para não estar seguindo líderes cegos. Tua salvação está em jogo. É preciso ter zelo, organização e respeito para com as coisas de Deus. Não se pode fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, relaxadamente. Alguns princípios devem ser levados em conta ao liderar e administrar os serviços do culto na casa de Deus. Por exemplo, verifique quantos estão aptos para realizar um serviço sacro e digno para Deus no templo, na igreja. Separe em grupos e institua líderes sobre eles. Designe as tarefas para ser desempenhadas por cada grupo. Um grande grupo de músicos bem selecionados deve desempenhar bem sua função na adoração. Outro grupo deve ser de recepcionistas, porteiros, que permaneçam à entrada da casa do Senhor. Outros, os diáconos, que ministram as coisas sagradas no templo, e assim por diante, conforme a necessidade. Enfim, tudo deve ser feito com ordem, organização e reverência. Tudo deve ser feito. Independente do que seja, se você foi designado para uma determinada função, não reclame. Clame a Deus, faça o teu melhor. Deus te abençoará. Olha que interessantes
orientações encontramos em nosso estudo do capítulo 23, não é verdade? Agora, fechando nossa reflexão de hoje. Essas reflexões e aplicações práticas de 1 Crônicas 23 nos convidam a considerar como as lições de serviço e dedicação podem ser integradas em nossas vidas diárias. Uma das primeiras reflexões é sobre a importância de servir com excelência. Assim como os levitas foram escolhidos com base em sua maturidade e habilidades, devemos nos esforçar para nos preparar e nos qualificar em nossas áreas de serviço, seja na igreja, no trabalho ou em nossa comunidade. Isso pode significar investir tempo em aprendizado e desenvolvimento pessoal, buscando sempre melhorar as nossas habilidades. Outra aplicação prática é a valorização da diversidade de funções dentro de uma equipe. A divisão dos levitas em grupos específicos nos ensina que cada um tem um papel único e vital. Em nossas vidas, devemos reconhecer e valorizar as contribuições dos outros, seja em um ambiente de trabalho, na família ou em um ministério. Isso pode ser feito através de palavras de encorajamento, reconhecimento e apoio mútuo, criando um ambiente onde todos se sintam valorizados. Por fim, a ideia de serviço contínuo nos desafia a sermos fiéis em nossos compromissos. Assim como os levitas, nos dias de Davi, cuidavam do tabernáculo e dos utensílios do santuário, devemos ser constantes em nosso serviço a Deus e aos outros. Isso pode significar ser um voluntário regular em uma organização, apoiar amigos em momentos difíceis ou estar presente para a família. Por fim, a ideia de serviço contínuo nos desafia a sermos fiéis em nossos compromissos. Assim como os levitas cuidavam do tabernáculo e dos utensílios do santuário, devemos ser constantes em nosso serviço a Deus e aos outros. Isso pode significar ser um voluntário regular em uma organização, apoiar amigos em momentos difíceis ou estar presente para a própria família. Nisto vigiemos e oremos. Amém. Este foi o nosso estudo de hoje, 1 Crônicas 23. Nos traz importantes lições sobre organização, sobre ordem, disciplina no trabalho de Deus, na adoração a Deus. O pensamento do dia, bem cedinho e de tarde. Assegure-se de estar na presença de Deus para agradecer e louvar o seu nome, o nome de Deus, né? Porque assim faziam os levitas no templo em Israel. O sacrifício da manhã e da tarde eram momentos sagrados e devidamente respeitados. Que eu e você possamos avaliar como está a nossa dedicação ao trabalho de Deus, em nossa família e também na igreja. Que Deus nos dê a sua graça para isso. Amém. Vamos orar? Pai querido, Pai eterno, graças te damos pelo novo despertar, pela tua misericórdia, por tua compaixão, proteção e graça. Obrigado, Senhor, por mais este capítulo que estudamos agora. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos traz. Ajude-nos, Senhor, a aplicá-los em nossas vidas diárias. Ajuda-nos para que sejamos verdadeiros adoradores e que possamos realmente levar a sério
a organização, a ordem no trabalho de adoração. Dá-nos um bom dia, fica conosco em nome de Jesus. Te rogamos. Amém. Muito bem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui e amanhã temos um encontro marcado com Deus e a sua palavra no próximo capítulo. Tchau, tchau.